Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a rodada 10 da La Liga, uma rodada que começa na sexta-feira com um jogo isolado entre Osasuna e Granada que se estende até a segunda-feira, encerrando a rodada com Valência e Cádiz. Mas antes de olharmos esses jogos da décima rodada, vamos dar uma olhada na nossa lista aqui da rodada 9, que era uma lista curta. A gente tinha um Beck Barcelona a 1,46 e um Lei Cádiz a 13h40. Eu vou puxar aqui os jogos para a gente ver junto. O Barcelona enfrentou o Granada, o fraco time do Granada, saiu perdendo de 2-0 e empatou no final do jogo, não conseguiu a vitória, não firmou o nosso back. O Lei no Cádiz, que era Cádiz e Girona, acabou firmando. Girona venceu por 1-0, acabou firmando o nosso Lei. Lembrando, essa é a planilha do Café com Apostas, aqui estão todas as entradas do mês de outubro, inclusive aqui as duas que acabei de comentar com vocês. Então é isso, já vamos sem muita enrolação partir para a análise dessa décima rodada. Começamos com Osasuna e Granada, jogo isolado de sexta-feira. Odds do Bolsa de Apostas 1,88 para o Osasuna, 4,8 para o Granada. Odds interessantes, vamos dar uma olhada nos times até o momento. O Osasuna é o 12º colocado, tem uma race terrível, venceu apenas um jogo. E o Granada ali está na zona de rebaixamento. O Granada que, se não encaixar esse time, provavelmente vai brigar para não cair. O time do Granada tem apenas uma vitória em 9 jogos, é um time muito fraco, mas essa odd alta do Osasuna se justifica pelo Osasuna estar muito mal, principalmente em casa. Até o momento a gente pode ver que o Osasuna é o pior mandante da competição. Entretanto, ele enfrentou bons times, enfrentou o Bilbao, perdeu por 2-0, enfrentou o Barcelona, perdeu por 2-1, conseguiu empatar com o Sevilha e perdeu para o Atlético de Madrid, ou seja, enfrentou bons times. Já o Granada, até o momento, fora de casa, perdeu para o Atlético de Madrid, para o Real Sociedad, para o Las Palmas e empatou com o Almeria 3-3, jogo bem over. Todos são interessantes, tanto o Beck ao Osasuna 1,90 quanto esse Lei Granada a 4,8, são odds boas para trabalhar, mas acredito que esse jogo seja melhor para a gente ver no live com a leitura de jogo. Se a gente tiver sim um Osasuna melhor em campo, conseguindo propor o jogo, recuperando segunda bola, evitando os contra-ataques do Granada, a gente pode ter sim no live uma boa oportunidade de trabalhar aqui a favor do Osasuna ou contra o Granada. No pré-live eu fico de fora, tenho zero confiança no Osasuna, seria muito mais uma entrada justificada pela ruindade do Granada do que pela qualidade do Osasuna, podemos dizer assim, porque o Granada é realmente um time muito fraco, mas também confiar no Osasuna no momento é complicado, visto que ele venceu apenas um jogo nos últimos 5, que foi contra o Alavés também, que é muito fraco também, está aqui praticamente na zona de rebaixamento. Aproveitando aqui, ele perdeu para o Real Madrid, para o Atlético de Madrid, para o Getafe e empatou com o Sevilha, então jogo para leitura de jogo. O segundo jogo da rodada já ocorre no sábado às 9 horas da manhã. Temos Real Sociedad e Mallorca. Odds do Bolsa 1,60 para a Sociedad, 8,2 para o Mallorca. Vamos dar uma olhada aqui nas equipes até o momento. A Sociedad, o sexto colocado, em casa é o quarto melhor time. Venceu o Bilbao, venceu o Getafe, venceu o Granada, empatou com o Celta, empatou com o Girona. Já o Mallorca fora de casa até o momento tem apenas uma vitória contra o fraco time do Celta de Vigo. Fora isso, empatou com o Las Palmas, perdeu para o Granada, venceu o Celta como nós vimos, perdeu para o Girona e empatou contra o Raio Vallecano. A Sociedad, que é uma boa equipe, tem bons jogadores, é um time que sabe propor jogo, também sabe jogar no contra-ataque. E o Mallorca, que é um time muito bom na bola parada. Eu vou colocar na nossa lista o Beck na Real Sociedad, já aproveitar e refazer a nossa lista, a 1,60. Acredito sim que é um jogo interessante para Beck. Sociedad é muito mais time que o Mallorca, provavelmente nesse jogo vai conseguir se impor. O Mallorca é um time que gosta de jogar todo recuado, explorar apenas contra-ataque. Se você for trabalhar esse jogo no live e o Real Sociedad estiver propondo o jogo, recuperando segunda bola e principalmente neutralizando os contra-ataques do Mallorca, que é a principal arma do time junto com as bolas paradas, pode ser que você tenha um ótimo cenário pro Beck Sociedad. É isso que eu vou buscar, é isso que eu vou atrás e é isso que está inaugurando a nossa lista até o momento. Esse Beck Sociedad na casa de 1,60, acredito sim que é um jogo interessante pro Beck Sociedad. Também pelo sábado às 11h15 temos Betis e Getafe. Odds do Bolsa 2,56 para o Getafe e 3,30 para o Betis. O Getafe, que está bem em casa até o momento, não perdeu nenhuma, empatou com o Barça, empatou com o Villarreal, venceu o Osasuna, venceu o Alavés. E o Betis fora de casa que vem mal, venceu apenas o Villarreal, depois perdeu para o Bilbao, perdeu para o Barcelona, empatou com o Granada e empatou
com o Alavés, aquele jogo típico do live, da leitura de jogo, para você fazer ao vivo. Não carregue viés para esse confronto, deixa o jogo te mostrar. É um jogo 100% para leitura. No pré aqui é muito difícil de traçar algum cenário, um jogo extremamente complicado e parelho. No live, se a gente tiver uma superioridade de algum time, pode ser que tenha boas oportunidades, mas no pré aqui eu fico de fora, um jogo 100% para leitura de jogo. Ainda pelo sábado, mas na parte da tarde, às 1h30, temos Sevilha e Real Madrid. Odds do bolsa 4.5 para o Sevilha, 1,90 para o Real, odd interessante. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente na tabela. O Real é o líder, perdeu apenas para o Atlético de Madrid no Clássico. Fora isso, venceu a Sociedad, venceu Las Palmas, venceu o Girona e venceu o Osasuna. E o Sevilha, que não faz um bom início de campeonato e também não fez um bom final de campeonato no ano passado, né? O Sevilha praticamente brigou contra o rebaixamento boa parte do campeonato. O Sevilha tem apenas 2 vitórias, sendo contra o Las Palmas e contra o Almeria, duas equipes extremamente acessíveis. Empatou com o Rayo Vallecano, empatou com o Osasuna. Vamos dar uma olhada aqui no Real fora também. O Real, que tem uma boa campanha fora, venceu ali todos os jogos, a menos este jogo contra o Atlético de Madrid, que foi no Clássico, que a gente já viu. Venceu o Girona, venceu o Celta, venceu o Almeria, venceu o Bilbao e o Sevilha em casa, que também faz uma campanha ali mediana, venceu duas, venceu Las Palmas e Almeria, empatou com o Raio, perdeu para o Girona, perdeu para o Valência. Jogo interessante para algo a favor do Real. Eu quero mostrar para vocês também aqui rapidamente o confronto direto entre essas duas equipes. A gente tem aqui vitória do Real por 2-1, vitória do Real por 3-1, vitória do Real por 3-2 na casa do Sevilha, vitória do Real por 2-1, empate em 2-2, vitória do Real por 1-0, vitória do Real por 2-1, vitória do Real por 1-0, vitória do Real por 2-0, vitória do Sevilha por 3-0. Então a gente tem aqui em 2018 a última vitória do Sevilha contra o Real Madrid. Já fazem 5 anos que o Sevilha não vence a equipe do Real, e não só por isso do confronto direto, também pelo campeonato, também pelo nível das equipes. Atualmente eu coloco na nossa lista este back Real Madrid na odd de 1,90. Na minha visão, o Real é muito mais time, é muito mais qualificado. A gente pode ver em vários pontos aqui isso se comprovando numericamente, e também na leitura de jogo, provavelmente a gente vai ter no campo uma boa leitura para se trabalhar a favor do Real Madrid. É isso que eu vou buscar no live, então vamos já para o próximo jogo. E o jogo que encerra o sábado às 4 da tarde é entre Celta de Vigo e Atlético de Madrid. Odds do bolsa 3,80 para o Celta, 2,20 para o Atlético de Madrid. Odd alta do Atlético. Vamos tentar olhar melhor isso aqui. O Atlético é o quarto colocado, perdeu apenas uma, sendo ela para o Valência. Fora isso, nas últimas 5 venceu o Real Madrid no Clássico por 3-1, venceu o Osasuna por 2-0, o Cádiz por 3-2 e o Real Sociedad por 2-1. E o Celta, que vem muito mal, vem na zona de rebaixamento, não venceu nenhum jogo nas últimas 5, em 9 jogos venceu apenas uma. Vamos ver contra quem foi essa vitória do Celta rapidamente. Foi contra a fraquíssima equipe do Almeria, inclusive. Fora isso, perdeu aqui para o Las Palmas, perdeu para o Barça, perdeu para o Mallorca, empatou com o Alavés, empatou com o Getafe. Ao meu ver, essa odd do Atlético de Madrid está alta, tem muito valor. Também é bom esse lay no Celta aqui na odd de 13,80. Se você não sabe, o lay a gente só consegue fazer na Exchange. Aqui no bolsa de apostas a gente consegue fazer o lay, e no lay a gente tem o empate ao nosso favor, ou seja, se o placar do jogo for empate ou vitória do Atlético de Madrid, o nosso lay é vencedor, a gente tem o nosso green, né? Diferente do back, que a gente precisa obrigatoriamente da vitória do time, e aqui eu vou precisar obrigatoriamente da vitória do Atlético de Madrid, que eu coloco na nossa lista a 2,20. Só fiquem de olho se o Atlético de Madrid vai ir com a equipe titular. Para quem não sabe, a escalação sai sempre uma hora antes do jogo no Twitter das equipes. Então, se você for trabalhar esse jogo, dá uma olhada ali no Twitter do Atlético de Madrid por volta das 3, 3h30, que já vai ter a escalação. Se tiver titular, eu vou atrás desse back Atlético de Madrid. Essa odd está muito interessante. O Celta é uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, uma equipe muito fraca. O Atlético de Madrid hoje é muito mais time que o Celta, e ao meu ver essa odd está até um pouco alta. Estamos no domingo com Las Palmas e Rayo Vallecano. Odds do bolsa 2,74 para o Las Palmas, 3 para o Rayo Vallecano. Esse é o clássico carne de pescoço com osso, um jogo extremamente complicado, um jogo parelho que deve ter muitas alternâncias. Em alguns momentos Las Palmas deve ser superior, o Raio também
deve ter a superioridade em alguns momentos e tenha cuidado se você for trabalhar esse jogo no live, porque o Las Palmas é uma equipe que gosta de ter a bola e o Raio Vallecano é um time que gosta de ter o contra-ataque. Então pode ser que o Las Palmas, mesmo com a posse, não seja melhor que o Raio, claro. Se tiver a posse, deve estar controlando o jogo. Estiver recuperando a segunda bola ali, controlando o jogo, pode ser sim que tenha um bom padrão para estar a favor do Las Palmas, talvez contra o Raio nesse lei aí a 3, mas tem que ver se o Raio não vai estar conseguindo contra-atacar. Dando uma olhada na Reis aqui, o Raio tem 4 empates, empatou com o Sevilla, empatou com o Mallorca, empatou com o Cádiz, empatou com o Villarreal, um time que gosta de empatar e venceu o Alavés. Já o Las Palmas tem uma race melhor, venceu o Villarreal, venceu o Celta, venceu o Granada, perdeu para o Real Madrid e perdeu para o Sevilha. É o típico jogo para o live, para leitura de jogo, carne de pescoço. Domingo às 11h15 temos Girona e Almeria, odds do bolso 1,50 para o Girona, 7,6 para o Almeria, extremamente interessante, visto que o Girona é o segundo colocado, em 9 jogos venceu 7, empatou uma e perdeu apenas uma para o Real Madrid, que é o líder, e o Almeria, que é o lanterna, não vence de ninguém, não tem nenhuma vitória, perdeu para o Bilbao, perdeu para o Sevilha, perdeu para o Villarreal, empatou com o Valência, empatou com o Granada, o Girona que está uma máquina, venceu o Cádiz, venceu o Villarreal, venceu o Mallorca, venceu o Granada. Aqui não tem muito mistério, eu também coloco na nossa lista esse back Girona a 1,50, é isso que eu vou buscar no live, acredito que tenha valor sim essa odd de 1,50. Talvez a gente pode até questionar se historicamente o Girona é time para 1,50. No momento acredito que sim, isso justifica essa odd baixa tanto pela fase boa do Girona quanto pela terrível fase do Almeria. O Girona sabe propor jogo, o Girona é um time muito bom, muito qualificado. O Almeria vem se mostrando uma equipe muito fraca, basicamente joga em contra-ataques, mas em muitas vezes nem isso consegue fazer. É uma equipe muito fraca que ainda não se encontrou no campeonato e eu vou atrás desse back Girona a 1,50. Vila Real e Alavés, odds do bolsa 1,78 para o Vila Real, 5,2 para o Alavés. O Vila Real que há 2 temporadas atrás chegou em semifinal de Champions contra o Liverpool e agora faz esse péssimo início de campeonato, venceu apenas 2 jogos em 9, venceu o Almeria que perde para todo mundo. Vamos ver contra quem foi a outra vitória do Vila Real, foi contra o Mallorca. Fora isso, tem uma race terrível, empatou aqui com o Getafe, empatou com o Raio, perdeu para o Girona, perdeu para o Las Palmas e o Alavés também faz uma campanha péssima, perdeu para o Raio, perdeu para o Bilbao, perdeu para o Osasuna, empatou com o Celta. É o típico back que se justifica pela ruindade do adversário, mas também o time que nos defende, o time que a gente precisa ali da vitória no back, um time terrível até o momento, um jogo que eu fico de fora também, um Lei Vila Real. Se eu fosse obrigado a fazer uma entrada nesse jogo, eu iria de Lei Vila Real, mas fazer um Lei com o Alavés, que é fraquíssimo também me defendendo, não é algo que me agrada. É um bom jogo para a gente ficar de fora aqui, um jogo complicado, com favoritismo, que também não se justifica muito, é jogo complicado. É um bom jogo para passar, é um bom jogo para ficar de fora esse confronto entre Vila Real e Alavés. E o último jogo do domingo é entre Barcelona e Bilbao, odds do bolsa 1,70 para o Barcelona, 5,5 pro Bilbao. Esse Barcelona já me enganou, mas não me engana mais. Vamos dar uma olhada aqui na race. O Barcelona tem uma race enganosa, viu? Venceu o Betis por 5-0, venceu o Celta por 3-2, venceu o Sevilha por 1-0, empatou com o Granada por 2-2, empatou com o Mallorca por 2-2. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão de primeiro gol. Aqui contra o Betis, obviamente, ele fez o primeiro porque venceu por 5-0. Contra o Celta, ele saiu tomando o primeiro gol. Contra o Mallorca, ele saiu sofrendo o primeiro gol. Contra o Sevilha, ele marcou só no segundo tempo, aos 76 minutos. E contra o Granada, ele também saiu sofrendo o primeiro gol. O Barcelona está sendo um time interessante para se trabalhar no final de jogo, principalmente quando ele está em desvantagem. Um time que está fazendo muito gol no final de jogo. Mas para o nosso back, que a gente precisa ali do padrão do primeiro gol, está sendo muito complicado. O Bilbao também é um grande time, tem uma boa race, venceu o Almeria, venceu o Alavés, venceu o Cádiz, perdeu para a Sociedade, empatou com o Getafe. É um bom time esse time do Bilbao e eu não coloco esse back Barcelona na nossa lista. O Barcelona vem sendo um time muito complexo de se operar ultimamente. Se você for trabalhar esse jogo no live, muito cuidado com a leitura, aquela posse do Barcelona, que eles ficam tocando bola ali do volante para o zagueiro, para o lateral, sem criar posse de bola ofensiva, pode ser enganosa. Cuidado com essa equipe do Barcelona, que vem sendo muito safada, podemos dizer assim, vem tomando o primeiro gol e deixando para conseguir construir o resultado lá
no segundo tempo, e o Bilbao está longe de ser uma zebra, é uma equipe muito qualificada, um jogo extremamente complicado aqui e que eu fico de fora e recomendo você ter muito cuidado na leitura no live. E o último jogo dessa 10ª rodada é entre Valência e Cádiz, já na segunda-feira às 4 da tarde. Odds do Bolsa 1,80 para o Valência, 6,2 para o Cádiz, duas equipes que fazem uma campanha terrível até o momento. O Valência venceu apenas uma nas últimas 5, venceu o Atlético de Madrid, empatou com o Almeria e empatou com o Mallorca, perdeu para o Betis, perdeu para o Sociedad. O Cádiz não venceu nenhuma nas últimas 5, perdeu para o Bilbao, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Girona, empatou com o Raio, empatou com o Betis. Um jogo que parece ser mais parelho do que o mercado indica, mas também abrir uma posição aqui contra o Valência a favor do Cádiz não é algo que me passa muita confiança nem segurança. Um jogo para o live, né? Um jogo complicado para leitura de jogo. No pré aqui não tem como a gente ir de back Valência. Olha essa campanha do Valência, terrível também. Um Lei Valência com o Cádiz defendendo é algo que não me agrada. Então eu fico totalmente de fora deste confronto e com isso a gente encerra a nossa análise da 10ª rodada da La Liga, uma rodada aí que começa na sexta, vai até a segunda com muitos jogos e muito legal que a La Liga faz isso de colocar apenas um jogo por horário, então é muito provável que a gente consiga focar nos jogos. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa um like aí, também sinta-se à vontade na seção dos comentários para deixar um feedback, seja ele positivo, seja ele negativo. E nos vemos na próxima. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até mais. Valeu!